Olá, manos e titãs, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir falando de Shingeki no Kyojin Attack on Titan aqui no canal. E dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre os poderes do Eren. Até, bem, o que acabou de acontecer no último capítulo publicado do mangá, onde ainda, mesmo neste ponto, ele ainda pode ter alguma força escondida. E a gente vai entender tudo isso aqui nesse vídeo de hoje. Afinal, o Eren alcançou um poder que talvez jamais tenha sido visto antes, mesmo com Ymir Fritz. Então eu já conto muito com o seu apoio para deixar o seu gostei aí embaixo, o seu like é super importante e super ajuda o canal. E também eu espero que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, como a gente vem vendo atualmente, o Eren havia iniciado um grande ataque contra Marley e todas as nações que em algum dia tentaram atacar Parad. E então agora ele ativou o estrondo após unir todo o poder da coordenada. E com isso um número enorme, como a gente sabe, de quase incontáveis titãs colossais marcharam para destruir todo aquele continente. Mas como a gente tinha visto, o Eren realmente, aparentemente, tinha sido parado mesmo na sua forma máxima. E tudo isso foi graças a muita estratégia, habilidade e talvez até mesmo um pouco de sorte. E isso também com a ajuda de todos os Eldianos que já estavam dentro dos caminhos, incluindo o Zeke, o Galhard, entre vários Eldianos que já se foram. E depois que o Jean conseguiu explodir aquela bomba e separar a cabeça do Eren do Titã Supremo, finalmente a gente viu o que dava aos seres humanos os poderes para se tornarem titãs desde o início. Era uma espécie de parasita. E se vocês quiserem eu faço um vídeo mais explicado sobre isso. Mas também a gente viu agora este novo Eren. Ele que havia atingido a sua forma final, misturando ainda mais poderes de titãs, onde até mesmo o seu melhor amigo, Armin, acabou entrando contra ele numa luta colossal. Mas a Mikasa acabou por achar onde o corpo do Eren real estava. E depois disso, depois de o atacar, sim, aparentemente este seria o fim de Eren e do estrondo. Pois bem, com tudo isso acontecendo, aparentemente o Eren e o estrondo haviam sido parados. Mas isso também acabou gerando várias dúvidas, que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Por que o Eren realmente deveria ter perdido facilmente? Pois bem, pessoal, a jornada do Eren, depois de dizer que iria vingar sua mãe e destruir todos aqueles que um dia tentaram ir contra Parad, ele seguiu e conseguiu muito poder. Ele foi até o final, mas ao que parece, durante os seus últimos momentos, quando ele estava no meio do estrondo, ele sempre se manteve quieto, quase como se estivesse dormindo ou hibernando. Então talvez se ele tivesse mesmo sido derrotado de uma forma tão fácil, pode até mesmo ser que o corpo do Eren não esteja exatamente ligado com seu transe mental, e ele já tenha ultrapassado esses limites. Afinal, o poder que o Eren atingiu em sua jornada até aqui é algo sem precedentes desde Ymir Fritz. Ele basicamente uniu o poder de 3 titãs em apenas um. O poder do titã de ataque, que além de ser um dos titãs mais fortes para batalhas, ele tem vários outros poderes que ainda são desconhecidos, como o poder de prever o futuro e de ver o passado de forma fragmentada. Isso sem falar, é óbvio, do titã primordial, cujo poder de controlar todos os titãs é quase imparável. E ele tem, obviamente, com isso o poder da coordenada. E não podemos esquecer do titã martelo de guerra, que pode alterar o seu corpo a ponto de flexibilizá-lo ou endurecê-lo, também criar vários tipos de armas para usar em qualquer confronto, como o próprio martelo de guerra. E agora no último capítulo do mangá ele demonstrou uma nova forma, uma espécie de titã colossal fundido ao titã de ataque, usando as habilidades do titã martelo de guerra junto do blindado, algo que é fora de realidade. Então com ele ficando mais forte cada vez mais e ficando com mais e mais titãs, será que o Eren realmente perdeu? Essa pergunta veio surgindo cada vez com mais força durante os últimos acontecimentos do mangá. Acontece que uma explicação para isso, para ele ter sido derrotado, para tudo aquilo ter acontecido, seria simplesmente o fato dele estar tão poderoso, mas tão poderoso, que ele mesmo achou que não poderia ser sequer ameaçado por ninguém. Ninguém poderia o derrotar numa batalha, então ele simplesmente ficou parado. Tanto que em momentos anteriores a gente já tinha visto que ele não se movia enquanto alguns titãs iam às suas costas para o defender. Apareceram vários titãs para protegê-lo e não foi muito explicado se foi ele que invocou aqueles titãs ou se foi Ymir que fez aquilo. Afinal, em todos os momentos parecia que Eren acreditava que ninguém poderia impedi-lo de cumprir seus objetivos. Afinal, sim, quem tinha mais poderes naquele momento, em quem era o mais perigo para os seus adversários, era o Eren. Ele era realmente quase imparável. Então Eren basicamente se focou nos seus objetivos, enquanto os outros o atacavam e ele realmente deixava que eles avançassem. E na verdade, eles já estavam tentando há um bom tempo parar o Eren, que se ele quisesse, a gente realmente viu que ele teria a oportunidade de tirar a vida de muitos dos seus adversários que entravam em seu caminho durante todo aquele combate. Em outras palavras, o Eren era tão convicto de que ele iria vencer, que ele acabou abrindo desvantagem para os seus adversários. Até porque chegou num ponto onde praticamente era impossível saber como o vencer. Afinal, atacar a sua nuca já não iria
iria mais funcionar. Pelo menos era o que parecia inicialmente, porque a Mikasa aparentemente descobriu de alguma maneira como chegar até o Eren. Mesmo assim, a gente volta para aquele ponto de que o Eren ele fez algo sem precedentes na história de Shingeki no Kyojin. Ele conseguiu unir o poder de vários titãs em apenas um. E o pior é que foram logo os 3 titãs que a gente pode considerar os mais fortes. E ainda tem mais. Existem teorias de que o Zeke acabou sem querer passando os poderes pro Eren. Isso tudo quando ele apareceu dentro dos caminhos e materializou ali diretamente do corpo do Eren. Então sim, ele poderia ter passado o titã bestial. Então ele já estava absolutamente poderoso com seus 3 titãs e agora ele estaria também com um 4º titã possivelmente. Ou seja, mais da metade do poder de Ymir, que era basicamente uma divindade. Então assim, existem pessoas acreditando que o Eren poderia ter sobrevivido no seu titã, mesmo com seu corpo sendo sido atacado. Afinal, ele poderia ter fragmentado a sua alma, assim como acontece a divisão dos titãs pelo passado, como aconteceu com o Ymir. Assim então, Eren ainda estaria vivo e ele poderia ter se tornado o seu próprio titã, depois de fragmentar todos aqueles poderes em apenas um só. Mas o fato, pessoal, é que realmente não tem como prever o que realmente vai acontecer nesse final de Shingeki no Kyojin. E sim, tem muita gente achando que vai ser um final difícil por terem derrotado Eren com muita facilidade. Mas eu acredito que tudo será realmente explicado durante o último capítulo. Assim como ocorreu em outras obras, como por exemplo Naruto com a derrota do Madara. Aconteceu meio que do nada, mas depois nos entregaram algumas explicações. Acontece que o Madara foi bem, era quase impossível derrotá-lo. Então a mesma coisa deve ter acontecido com Eren agora. Ele estava num nível de poder que realmente era quase impossível de ser derrotado. E realmente muitos acreditam que o que o Eren conseguiu foi muito poder, e ele tinha muito potencial. Então seria poder e potencial sendo desperdiçados nos últimos capítulos. Mas o Eren realmente estava no nível de uma divindade, e ele poderia simplesmente esmagar quase qualquer adversário que entrasse em seu caminho com uma certa facilidade. Então realmente pro autor estava sendo difícil moldar os feitos do Eren e o que ele iria fazer a partir de agora. Mesmo assim, ficar parado sem reagir não fazia muito sentido. Acontece que ao menos na luta contra o Armin, ele mostrou um pouco da sua força e mostrou que estava num ponto onde o Titã Colossal não poderia o vencer em um confronto. Acontece que agora o fim já está bem próximo e com isso é muito difícil a gente conseguir imaginar o que vai acontecer. Não só isso, também como existem muitas coisas que ficaram para serem explicadas a partir de agora. Então mesmo assim, o último capítulo do mangá deve ser um dos que mais vai ter conteúdo para a história do presente e para a história do futuro também. Porque mesmo com a derrota do Eren agora, o que os Eldianos vão fazer? O que os Marlenianos vão fazer? O que vai acontecer no mundo de Shingeki no Kyojin a partir de agora? Afinal, como a gente sabe, outra pessoa vai herdar aqueles poderes. Bom, o que a gente viu nesse último capítulo foi que Eren não foi parado pela explosão do Colossal e que ele ainda lutou contra o Armin em sua nova forma e ainda mostrou que era muito poderoso. Mas a Mikasa, por intuição, como eu disse, eu não sei exatamente como ela descobriu onde o Eren estava, ela conseguiu achar o Eren que estava dentro da boca do novo Eren, do Titã Colossal gigantesco, do Colossal de ataque. E assim então a gente teve todo o avanço da tropa neste último ataque, nessa última investida contra o grande Eren. E também o Eren transformou todos os seus amigos Eldianos em titãs racionais com o poder do Zeke. Mas como a gente também viu, a Mikasa conseguiu alcançar e conseguiu vencer. Mesmo assim, o Eren parecia naquele ponto que talvez quisesse ser derrotado por ela e perder nas mãos de Mikasa. Mas calma aí, como eu disse, falta mais um capítulo e sim, ainda existe a possibilidade do Eren estar vivo, sua alma, de alguma maneira. Pelo menos muita gente espera por isso. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o que a gente falou aqui nesse vídeo de hoje e também o que você espera agora para este último capítulo de Shingeki no Kyojin, pro desfecho de toda essa história. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso e sobre todo o poder que o Eren conseguiu alcançar. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!